Bom, o Senado aprovou no dia 11 o texto da reforma trabalhista, muda muita coisa na CLT, muda uma série de coisas, e nós temos todos os dias falado aqui na Jovem Pan a respeito dessas alterações, dessas mudanças. E naturalmente não é numa entrevista que eu vou conseguir abordar tudo, por isso a gente vai fazer uma sequência, inclusive, de entrevistas aqui para frente, para poder ir abordando ponto por ponto. Vamos fazer uma geral agora, depois abordar ponto por ponto. Eu vou conversar agora com a doutora Maria Lúcia Benhame, que é especializada em Direito do Trabalho. Doutora Maria Lúcia, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia para os seus ouvintes. Bom, são tantas as alterações, são mais de 100 alterações na CLT, né? Então fica difícil a gente falar de tudo. Vamos tentar pegar as principais e começar a destrinchar isso daí, por favor. Tá, bom, eu acho que o principal que a reforma traz é o privilégio da negociação, né? Então isso vai trazer para as partes, tanto empregados representados por seus sindicatos, como empregadores sozinhos ou representados por seus sindicatos, uma responsabilidade maior no que eles vão negociar. Porque o que for negociado, ele vai ter uma força muito maior do que ela tem hoje, salvo nos artigos, nos itens indicados no artigo 611b, que estabelece o que não se pode negociar de maneira a piorar a situação hoje existente, que são os direitos previstos na Constituição, né? Então eu vou poder negociar outras situações hoje de jornada, de banco de horas, uma série de situações, e que essa negociação, se ela for coletiva, ela vai ter uma força maior do que a legislação naquele ponto, né? Então isso traz, eu acredito que ele vai trazer a médio e longo prazo uma maturidade maior nas relações do direito do trabalho. Eu acho que é um avanço nesse sentido, né? Por outro lado, a reforma, ela não tira nenhum dos direitos fundamentais do trabalhador. Então, o que significa isso? Muita gente está com medo da terceirização, né? E se houver uma terceirização fraudulenta, eu for transformado num terceiro? Primeiro que isso hoje já existe, então, como eu sempre digo, quem vai fazer fraude não precisa de lei nova, né? Pode fazer com a lei que existe. E o artigo 3º da CLT, que estabelece quem é o empregado, como que ele é reconhecido, ele não foi alterado pela reforma. O artigo 9º, que estabelece também que tudo que for feito como uma forma de fraudar os direitos previstos na CLT, que são nulos, também não foi alterado. Então, se uma situação de fraude existir da mesma maneira que é hoje, essa situação vai poder ser objeto de declaração de nulidade judicial, como é hoje. Tá? Isso não tirou. Eu estou contratado como terceiro, mas eu sou tratado como empregado, eu vou conseguir o reconhecimento do vínculo empregatício. Então, eu queria entender onde. Vamos então pegar esse ponto aí. O que foi aprovado, que está valendo, por exemplo, é que a empresa pode fazer a terceirização até para os serviços afins. Então a empresa contrata o Zé para trabalhar aqui e apresentar um jornal, por exemplo. Não, para fazer na redação, vai escrever texto na redação. Ele vai ficar 6 meses lá trabalhando direto na redação. Isso aí vai ser reconhecido como vínculo trabalhista, mas não é uma terceirização? Se ele for tratado como empregado, ou seja, eu contratei para ele escrever algumas matérias, e a despeito dele às vezes estar na redação, ele tem total autonomia de ação. Ele vem a hora que ele quer, ele faz o trabalho da maneira como ele quer, e me entregando no prazo previsto. Eu não controlo o trabalho dele no dia a dia. O que você está fazendo agora? O que você não está fazendo? Eu não tenho esse controle. Ele está lá, faz a matéria, faz a pesquisa, vai entrevistar pessoas que ele achar que é interessante, marca as entrevistas por ele mesmo, organiza tudo e me entrega a matéria pronta. Ele não tem subordinação. Ele não é empregado. Entendi. Agora, ele está na tua redação. Ele é tratado como empregado, determinam para ele o que ele tem que fazer no momento que ele tem que fazer, se ele já pode ir embora, se ele não pode ir embora, quem que ele entrevista, quem que ele não entrevista, e aí se fixa o horário, né? Então, se ele é tratado como empregado, ele vai ter o reconhecimento do vínculo empregatício reconhecido. Perfeito. A questão na terceirização hoje, você sai do foco da atividade que é desempenhada, que hoje ela presumiria, né, uma fraude só porque é uma atividade que o judiciário entende como atividade fim,
não é o empregador, não é a empresa, né? Se você vê os casos que existem hoje em julgamento, que estão até no STF, são coisas do tipo, para eu distribuir energia elétrica, eu tenho que ter poste, então a equipe que faz a manutenção física do poste tem que ser empregado meu. Se eu for nessa linha, eu vou chegar na extração da pedra para fazer o concreto como atividade fim minha, se eu vou vir para trás, né? Então, a questão da atividade fim sempre foi que quem definia lá na frente era o tribunal, e não a empresa. Então, hoje você sai dessa visão simplista de analisar só a atividade para analisar o quê? A atitude daquela empresa com aquele prestador de serviço. A atitude da empresa é de uma real autonomia? Então ele é autônomo. Deixa eu pegar aqui também a questão das férias. As férias, atualmente, o empregado ele tem que tirar 30 dias diretos ou ele pode tirar 20 dias com 10 dias pecuniárias, né? O que muda nisso? Muda que hoje vai ser possível, se houver interesse do empregado, que essas férias sejam parceladas em até 3 vezes, sendo que um período não vai poder ser inferior a 14 dias. E isso já existe muito de maneira irregular. Principalmente o pessoal de área de gestão, os executivos, todos, até por interesse próprio, acabam parcelando férias. Existe um comum acordo, né? O executivo sabe que para a empresa ficar 30 dias sem ele é complicado, e ao mesmo tempo ele prefere às vezes tirar em 2 períodos porque ele acaba saindo às vezes com a família de férias, alguma coisa assim. Hoje isso é considerado irregular e a empresa é responsabilizada e tem que pagar em dobro o período de férias que não foi gozado no período correto. Com a reforma, esse parcelamento de férias vai poder ser negociado, né, com o empregado, tendo a anuência dele, vai poder ser parcelado. Ah, mas como que eu faço com o pessoal de show de fábrica, o pessoal operacional? Se o trabalhador achar que ele está sendo forçado a parcelar férias, ele vai no sindicato. O sindicato vai tomar uma providência, ele pode ir no Ministério do Trabalho, ele pode ir no Ministério Público do Trabalho, eu estou sendo forçado a parcelar férias, eu não quero. Ele pode haver um acordo coletivo que se estabeleça como vai acontecer esse parcelamento, né, como é que o empregado vai optar, ou se até determinado nível de empregados não vai ter parcelamento de férias, só acima de um determinado nível. Nada impede que eu faça uma negociação sindical nesse sentido. Agora, mas de qualquer maneira, se o empregado optar por ter 30 dias de férias corridos sem parcelamento, ainda está no direito dele, né? Sim, está no direito dele. Perfeito. Bom, como eu disse, nós temos N assuntos, tem muita mudança que a gente vai tratar. Ao longo dos dias nós vamos tratando isso daqui, porque ela já foi aprovada, é fato, alguma coisa vai ser mudado, porque o presidente Michel Temer vai vetar alguma coisa, faz parte do acordo, né? Mas voltaremos a conversar sobre isso sim. Conversei com a especialista em Direito do Trabalho, a doutora Maria Lúcia Benhame. Muito obrigado pela sua participação bem ilustrativa. Um bom dia para a senhora. Obrigada, Paulo. Bom dia.